Eu não sou da área de tecnologia, sou da área de negócios. Me apaixonei pelo que a tecnologia é capaz de fazer e assistindo também o que o regulador brasileiro vem fazendo e vem promovendo de mudanças na legislação, em tentar abrir o mercado, em trazer competitividade, né? A gente esperava que o território estaria um pouquinho mais equalizado, mas, por outro lado, a gente vê que a agenda, né, da Associação do Open Finance está uma agenda robusta de colocar monitoramento e mais controle em cima dos dados, enfim, para melhorar a qualidade. Mas eu diria que hoje o principal entrave é a jornada de consentimento. Ela precisaria estar mais fluida. Porque hoje é muito frustrante. O cliente compra o produto, quer fazer ali a automação, mas o dado não chega. O grande charme da ferramenta, na verdade, não é entregar a automação, mas é entregar os insights e a previsibilidade de caixa. A gente aposta que é um caminho sem volta. Né? Sem volta. Nós estamos no século XXI, não dá para ficar usando tecnologia da década de 90. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Let's Money Podcast, seu podcast favorito para falar dos bastidores da indústria financeira. Hoje o nosso papo é realmente sobre bastidores da construção de serviços financeiros. A gente vai falar aqui sobre como é construir, né? A gente vai falar assim, não só da parte empreendedora, de construir um produto financeiro para empresas dentro do nosso mercado, mas também como é trabalhar em grandes instituições, porque tudo isso está conectado com trajetória, com carreira e como que a nossa convidada aqui rumou, construiu a trajetória dela para chegar hoje e ser CEO e cofundadora da Lemoney. Hoje a gente vai falar com a Irene Barreto. Um prazer te receber aqui, Irene. Legal, Gabriel. O prazer é todo meu. Super obrigada aí pela oportunidade, pelo convite. Uma grande honra poder estar aqui. Parabéns pelo estúdio, enfim, está incrível. Tenho acompanhado a trajetória da Let's Money, desde o Let's Open, Let's Media e agora Let's Money, enfim, está incrível. Obrigado, é muito bom receber esse feedback, porque realmente a gente está ralando aí, então é bom ter esse resultado. E a gente sabe que, bom, empreender não é nada trivial, eu acho que a gente vai poder bater um papo sobre isso aqui durante a conversa. E antes da gente entrar na Lemoney, eu queria pegar um pouco dessa sua trajetória, né? A gente teve contato rápido na época de Itaú, mas eu queria aproveitar um pouco para entender um pouco mais da sua história, onde é que você construiu a sua jornada, até, enfim, depois a gente entra aqui no nosso prato principal aqui do papo. Legal, mas são mais de, eu acho que são, na verdade, 35 anos atuando como executiva, né? 26 dele no Itaú Unibanco, mas sempre no mercado financeiro, né? Eu sou baiana, soteropolitana, eu brinco que eu sou, como vários outros aqui, residem aqui em São Paulo, uma exilada econômica, né? Há 30 e tantos anos atrás fui expulsa lá de Salvador pela falta de oportunidade, realmente. E eu queria trabalhar no mercado financeiro. Comecei minha carreira no Citibank, trabalhando em agência, né, como estagiária, lá em Salvador. Naquela época era tudo analógico, né? Enfim, e eu ajudava os clientes ali no ATM, né? A interpretar o extrato, né? Enfim. Depois eu fui contratada, fui cuidar do câmbio, na época que o câmbio era venda de papel moeda e travel check. Né? E o Citi, como organização estrangeira, e tinha muito turista em Salvador, todos os gringos vinham descontar travel check no Citibank, né? Enfim. E aí eu me formei e eu queria realmente continuar no mercado financeiro, mas eu queria vir para o centro das decisões. Eu vim para São Paulo, fui fazer pós-graduação e fui trabalhar primeiro no mercado de consultoria de gestão empresarial, management consulting, e acabei indo trabalhar como consultora em instituições financeiras, né? E depois de 4 anos eu acabei entrando no Unibanco, que lá em 2009, 2008 anunciou ali a fusão, Itaú Unibanco, né, virou essa grande instituição que é hoje, né, virou Itaú Unibanco, né. As pessoas até me perguntam, nossa, Irene, como você conseguiu ficar 26 anos né, no Itaú? Eu falei, gente, é tão grande a empresa que a cada ciclo de 5 anos eu estava ali mudando de responsabilidade ou de desafio, né. E, obviamente, depois da fusão, passou a ser uma outra empresa. Né? Então, a gente tinha ali o Unibanco, que era um banco mais de nicho, talvez equivalente ao que é o Santander hoje, e se transformou no Itaú Unibanco, né? Com desafios enormes de fazer a fusão, de digerir a fusão, né?
Então, eu brinco que, assim, eu fui ficando, mas era porque eu estava motivada e eu estava realmente sendo desafiada a cada mudança, né? Quais áreas que você passou lá? Olha, foi uma carreira construída no varejo. Não vou te pedir o gabarito aqui. Vou falar rapidamente, assim, né? Vai deixar algumas pessoas com ciúme aí, mas vamos ver quais não, eu passei basicamente por gestão de projetos, né? Na época que eu entrei no Unibanco, falei na época de PABs, né? Enfim, a gente tinha um desafio ali de ganhar escala, de ganhar rentabilidade na gestão de PABs. Isso era o Unibanco pós-compra do Banco Nacional. Eu me lembro até que eu acho que eu fui a primeira contratação pós-compra do Nacional, porque as pessoas perguntavam, mas você veio do Unibanco ou você veio do Nacional? Eu falei, não, eu sou território neutro, eu acabei de chegar. Como toda fusão, acho que sempre acaba rolando ali um pouco de ciúme, de tensão, exato, uma guerra de culturas, né? Enfim. E, por sorte, durante o período de consultoria, eu tinha lidado com projetos de fusão, então eu sabia bem onde eu estava pisando. E daí eu fui já começar, depois de gerente de PABs, enfim, eu fui inaugurar alguns segmentos de baixa renda no Unibanco, que era um banco mais focado ali no segmento upscale, né, de varejo, segmento média alta renda, mas o banco queria ganhar dinheiro também, queria entrar no baixa renda. E a gente começou pelos aposentados, né? E foi muito engraçado, porque lá fui eu desbravar coisas novas, né, num banco com uma cultura mais média renda. E depois disso eu fui tocando outros segmentos do banco, né? O Uniclass, que hoje continua dentro do Itaú Unibanco. Depois eu fui para fazer planejamento de rede, cheguei a ser comercial de rede de agências. E na época que o consignado começou a crescer muito dentro do Brasil, o Unibanco, que era um banco tradicionalmente bastante voltado para fazer parcerias para crescer, né? Eu fui tocar uma parceria com um banco de nicho, que era o Banco Cruzeiro do Sul, na época que estava já operando bem o crédito consignado, né? Então, o banco montou uma operação para operar a rede de agência, distribuir o crédito consignado dentro da rede de agências, e eu fui tocar uma operação fora do banco, uma sociedade com o Banco Cruzeiro do Sul. Isso foi 2007. 2008 veio aquela crise de liquidez, né, que parou praticamente o mundo, né? A gente não sabia, mas naquela época já estava sendo negociada a fusão. E naquele momento o Unibanco comprou a participação do Cruzeiro e internalizou a operação, né, para depois realmente fazer ali toda a parte de junção com a operação do Itaú. E aí eu continuei trocando o consignado, a distribuição do consignado dentro do Itaú depois, né? A gente tinha um desafio grande, os incumbentes que pagavam na época, o Itaú pagava cerca de... Na época o Brasil tinha cerca de quase 30 milhões de aposentados, né? E o Itaú pagava cerca de 20% dos aposentados do Brasil. Então, entrava diariamente, mensalmente nas nossas agências, durante o período de pagamento, cerca de 5, 6 milhões de aposentados. Caramba. Era um volume enorme e o banco não fazia negócio com esses aposentados, né? Então, falando do crédito consignado INSS. E daí, porém, a margem consignável desses aposentados já estava na mão de algum outro banco de nicho. Então, na época, eu conhecia bem a problemática, não só do consignado INSS, mas também do consignado público, né? Que também vinha crescendo muito, tanto na esfera federal, estadual como municipal. Né? Então, eu acabei indo cuidar da estratégia de distribuição e execução do consignado para o Itaú. Acabamos montando ali uma estratégia bacana, enfim. Acho que a gente acabou tendo que, estrategicamente, comprar ali parte da carteira compramos a carteira do BMG, né? Fizemos ali uma grande operação de trazer o BMG para dentro do banco, as operações, não de cartão, mas a operação do empréstimo em si consignado, né? E eu me lembro que, assim, nisso já estava acumulando quase, 8 anos de crédito consignado, né? E eu falava assim para mim, poxa, já passei do meu prazo aqui, que é ficar 5, 6 anos em cada área, né? Mas na fusão a gente passou a ser o que a gente fazia, né? Assim, o que você estava fazendo no momento, você perdeu meio que o seu histórico, porque era tanta coisa para digerir, né? E quando abriu a primeira oportunidade, eu me lembro de movimentação interna, foi para ir trabalhar na América Latina. Eu acabei me candidatando, né? E aí eu acabei sendo aprovada para ir para essa operação da América Latina, que no fundo era apoiar o crescimento das operações fora do Brasil, né? Na fusão, o Itaú trouxe as operações da Argentina e as operações do Chile e do Uruguai, que eram operações oriundas do Banco de Boston. E o Unibanco trazia a operação do Paraguai, né? Que na época era Interbanco.
Então, assim, você tinha várias operações, já estava presente em 4 países. De repente, né, estamos presentes em 4 países, com marcas diferentes, com estratégias diferentes, posicionamentos ali diferentes, e o que acaba dificultando o ganho de escala, né? Então, meu trabalho ali foi entender um pouco para como é que a gente ajusta a estratégia de varejo na América Latina, né? Então, a gente partiu para fazer uma segmentação da base de clientes, a gente teve que criar a marca alta renda. Legal. Decidimos não levar o Personalité, porque o Personalité tem um posicionamento muito específico aqui no Brasil, com uma rede de agências apartada, né? É que levar ele significava várias outras coisas. Várias outras implicações para dentro do Brasil, né? Exato, e para manter, que a gente não tinha escala para ter uma rede né, apartada. O Brasil tem escala. E no pior cenário, não no pior cenário, mas você poderia ter brasileiros entrando nesse Personalité em outro país e tendo uma experiência diferente. Exatamente. Então, a gente criou o Itaú Personal Bank, na época, que é uma marca com oferta de valor muito... Ela tem um híbrido entre o Uniclass e o Personalité, né, mas dentro da Agência Laranja, né, mas com toda uma parte relacional de atendimento bem exclusiva, né? No final, em países maiores, né, a gente acabou tendo uma ou outra agência dedicada por conta de ter escala para isso, né? Isso aconteceu quando? Quando teve a fusão do Itaú com o Corbanca no eixo andino, que cobre ali Chile, Peru, Colômbia, né? Nessa época da fusão com o Corbanca, eu acabei sendo emprestada para fazer o lançamento do Itaú na Colômbia, né? Legal. E aí cheguei lá, me deparei com 3 marcas diferentes, porque o Corbanca tinha comprado o Helm Bank, que ainda não tinha tombado, e ele se instalou na Colômbia comprando o Banco Santander. Tinha tombado a marca, mas não tinha tombado os sistemas. Então, assim, era aquelas coisas complexas, né? E estava chegando, né? Então, tinha Corbanca, tinha Helm e estava chegando Itaú. E a gente fez ali um projeto grande, enfim, de fazer o lançamento do Itaú e, por trás, a gente fazer toda essa conversão, né, dos sistemas operacionais que a gente decidiu ali rodar dentro do sistema do Helm Bank, né? Fazer o tombamento. Enfim, então foi uma trajetória. Depois de fazer isso, a gente, na verdade, ao lidar com a estratégia no banco de varejo, né, especialmente na América Latina, a gente foi ver que as unidades não têm a escala do Brasil. No Brasil, o Itaú é um dos primeiros bancos, é o maior resultado, né? Acho que em base de clientes não é o maior, nunca foi, mas o grande alvo do banco é rentabilidade, atendimento, qualidade. E nos países, a gente era o segundo, terceiro, às vezes quarto, em termos de tamanho no mercado, né? E são mercados bem menores que o Brasil. Então, a escala é muito diferente. E aí, quando a gente chegou para olhar as operações, estava tudo muito analógico ainda, tudo muito manual, né? Então, a estratégia passava também por uma digitalização intensa, né? Criar os canais digitais, né? Internet Bank, aplicativos, né? E, nesse contexto, a gente acabou criando um hub, né, de apoio às unidades da América Latina, né, para que a gente pudesse reaproveitar ativos tecnológicos entre os países, né? Uhum. Porque então, eu imagino que, assim, obviamente você tem customização por conta de legislação local, algo do tipo, mas se é um banco que ele tem várias fusões ao longo da vida e vai remendando com outros países, se você não olhar para isso com carinho, você pode ficar impraticável em pouco tempo, né? Exatamente. Então, tem as legislações locais, os produtos seguem, realmente tem umas diferenças e tal. Mas no digital, eu acho que a gente viveu essa uniformização de experiências, né? Em determinado momento, os bancos deixaram de ser comparados entre os bancos e passaram a ser comparados à experiência do Airbnb, né? Do Uber, né? De se logar numa rede social, etc. Então, essa coisa do aqui é diferente, no digital ela ficou menor. Legal. Né? E aí a gente falou, bom, então, como é que a gente acelera esse processo de transformação digital das unidades da América Latina? Então, a gente montou um hub aqui com uma célula, vários especialistas, porque os países não tinham escala para ter times tão dedicados em algumas disciplinas. Então, por exemplo, dados é uma delas. Sim. Então, a gente tinha aqui, ainda tem, né, um grupo no Brasil que serve exclusivamente a América Latina, bebe da fonte da matriz, que tem uma super expertise, e exporta e vai fazer projetos locais, entendeu? Você tem, sei lá, você tem área de UX no Itaú, você tem... A mesma coisa, exato. Tem uma galera que só faz pesquisa, enfim...
qualquer iniciativa no Itaú, ela já nasce gigante, né? Já nasce gigante. Olhando aqui no Brasil, imagino que realmente não dá para sair replicando isso em todos os países. Não dá. Então, a gente criou uma espécie de uma aceleradora para a América Latina. Legal. Né? E deu muito certo. Esse modelo continua, está aí até hoje, enfim. Acho que ele vai sofrendo os ajustes necessários conforme a demanda ali dos países, né? E os países têm bastante autonomia, o que tem que ter, por conta disso que você falou, né? Porque as legislações são locais. No final do dia, quem tem que bater a meta e entregar o resultado lá é o cara local, exatamente. Não é o cara que está aqui no Jabaquara, né? Então, mas é uma estrutura de suporte criada para dar essa celeridade, essa agilidade e maior competitividade à operação local. Uhum. Né? Então, é bem bacana, funciona bem. Mas aí eu fui entendendo que meu ciclo estava se encerrando no Itaú e eu vinha, Gabriel, assistindo as transformações tecnológicas. Eu acho que nos últimos 5 anos no Itaú eu estive muito perto da tecnologia, justamente por conta desse desafio da transformação digital. Me apaixonei, né, pelo que a tecnologia é capaz de fazer. Eu não sou da área de tecnologia, sou da área de negócios, né, formada em administração. E assistindo também o que o regulador brasileiro vem fazendo e vem promovendo de mudanças na legislação, em tentar abrir o mercado, em trazer competitividade, né, em trazer ampliação de serviços, né, para mais inclusão seja do cliente pessoa física, da pessoa jurídica, né, no mercado financeiro. Eu falei, cara, tem muita oportunidade aí. Eu acho que está na hora de eu tocar um projeto meu. Legal. Né? E foi assim que eu acabei, obviamente, ao sair do banco, eu amadureci isso, né? Enfim, eu fui ali, me aprofundei um pouco, o que daria para... Assim, eu falei, não posso me apaixonar aqui pela ideia, né? Enfim. Sim. A gente sempre se apaixona um pouco, mas tentando estar aberta ali a dizer o seguinte, cara, isso aqui não funciona, isso aqui funciona. Se não tiver uma pitadinha de subjetividade ali, também a coisa não vai, né? Não vai, não vai. Tem que ter um molho especial ali. Mas como que foi para você nessa mudança? Você, bom, já está numa posição super consolidada no banco. Então, a gente for falar aqui, principalmente, você falar liderança feminina, não é trivial. Então, assim, você foi lá, conquistou a sua posição, montou. E aí, vamos botar aqui, entre aspas, tá? Tô separando os momentos. Mas vamos dizer assim, você tem um trabalho de subir, né, galgar as posições. E eu sempre falei com o pessoal, falei assim, cara, para mim, cada posição, e aí quando eu olhava no Itaú, outras instituições, você tem várias coisas que são legais daquela posição, então eu até brincava, não, se eu chegar em tal, eu vou aproveitar que tem isso, isso e isso, que é natural daquela função. Então, assim, como é que, por exemplo, você está numa posição que é super estratégica, você está tomando decisões gigantes, olhando para vários países ao mesmo tempo, com um monte de equipes, e fala assim, não, agora eu vou empreender, vai ser... eu comigo mesma, vou chamar mais 2 pessoas aqui e nós vamos seguir a nossa ideia, vamos ver no que dá, assim, porque você passar por fusões, você, etc., com uma máquina como o Itaú por trás, é muito diferente de você montar um negócio do zero, né? Não, acho que você tocou num ponto super, super importante, assim, que eu acho que tem a ver um pouco com o meu perfil, né? No fundo, olhando para trás, eu sempre fui meio intraempreendedora. Uhum. Né? Eu sempre no banco me lancei em coisas completamente novas. Né? Então, fui lá tocar uma empresa nova com um parceiro, fui lá montar o segmento baixa renda no Unibanco, fui desbravar a América Latina. Então, eu acho que eu sempre fui em busca disso. Né? Essas coisas te chamam, mas porque você, no fundo, está com esse olhar, está querendo essas coisas. Então, eu gosto do novo. Eu gosto de desbravar território. E na minha cabeça era sempre assim, qual é o próximo projeto? Uhum. Né? E na medida que eu fui vendo o projeto da América Latina se consolidando e coincidir um pouco com o fato das minhas filhas estarem, os boletos estarem acabando, né? E eu falei, cara, eu acho que agora eu posso brincar um pouquinho mais, arriscar. Porque a carreira executiva, ela traz essa coisa, né, também da estabilidade, enfim, de você ali, você está debaixo de um guarda-chuva corporativo. Fica cada vez mais caro sair dessa posição. O seu apetite a risco, ele fica ali bem menor, né? E foi um pouco o que aconteceu comigo. Eu sempre olhava para as oportunidades de mercado, as janelas de oportunidade, e eu falava, cara, não dá para trocar o certo pelo incerto, com tanto boleto para pagar, né? Então, nessa fase que eu estava agora, mais recentemente, coincidindo com que eu estava vendo que o projeto da América Latina estava
estava bem encaminhado, né? Na época tinha até a possibilidade de eu ir morar num país, mas eu falei assim, eu acho que não é isso que eu quero nesse momento. Eu acho que está na hora de eu tocar um projeto meu. E veio primeiro o desejo ou o problema, assim? Eu acho digo que... assim, você já sabia o problema que você queria atacar ou a vontade de olhar... Eu não sabia ainda o que eu queria. Eu sabia Tá. que eu queria alguma coisa ligada ao Open Finance, porque eu vinha estudando já isso há bastante tempo. Eu conheço bem lá o modelo da Inglaterra, né? Vim acompanhando em outros países também. E eu falava, cara, isso é transformacional. Né? Toda vez que a gente tem essas mudanças grandes, né, de legislação ou mesmo de tecnologia, isso abre janelas de oportunidade. Sim. Né? Então, eu falei, bom, mas eu não sei nada disso, eu vou ter que me aprofundar. E aí eu comecei a conversar com várias pessoas, né, que já tinham empreendido, que já tinham montado startup, fintech, enfim, para eu aprender. Né? E numa dessas conversas eu encontrei meus 2 sócios. Legal. Foi meio sem querer. Legal. Né? E eles comentaram na época que também, enfim, queriam partir para novos projetos. Já são investidores, já são empresários há mais tempo, né? Já montaram outras empresas, já venderam, são da área de tecnologia. Né? E então foi aí que os interesses se juntaram e a gente montou a Limani, né? Mas essa transição, eu acho que para mim ela foi mais fácil, porque no fundo eu preciso me apaixonar pelo projeto. Sim. Né? E eu falei, cara, eu acho que continuar como executiva ali não era o que estava me brilhando o olho. Eu acho que eu fui essa semente de ser empreendedora, ela foi aos poucos crescendo dentro de mim, né? Agora, é super difícil, né? Sim. Principalmente mudar o chip. Assim, para mim, eu não sei, teve quanto tempo entre você sair do Itaú e abrir o CNPJ, assim? Foi 1 ano depois, um pouquinho mais até. Na verdade, a gente começou... eu comecei a esboçar as ideias e aí conversar com as pessoas. Primeiro, eu tirei um tempo para mim, fui viajar um pouco, né? Esparecer a cabeça para poder eu sentir o que eu queria, qual era o próximo projeto, né? E daí as conversas com eles vieram já um pouco mais ali para o final de 2023, quando a gente falou, poxa, acho que aqui a gente tem um projeto em conjunto, uma sociedade, né, potencial. E a gente começou a explorar algumas ideias. Então a gente fazia ideação no apartamento de um dos sócios, né? Mas até começar aí a gente realmente veio para um coworking aqui na Vila Madalena, ali tipo em janeiro, fevereiro do ano seguinte. E aí a gente abriu o CNPJ 4 meses depois. Legal. Né? 3 meses depois. Tem uma diferença entre você chegar lá no SEIC, lá, subir no prédio administrativo do Itaú, ter uma equipe de não sei quantas pessoas, você tem uma área que só faz pesquisa, e aí do nada você está numa empresa que, se você não catar o papel do chão, ele vai continuar ali, vai continuar empoeirando. É uma mudança que, igual no meu caso, assim, em alguns momentos dá até um certo... Você fica até meio assustado, assim, porque você, cara, não posso me dar o luxo de talvez ter um dia muito pior do que os outros. Se eu não empurrar esse negócio, ele não vai ser empurrado. Só depende de você. E eu tinha a impressão, e aí às vezes usavam essa frase lá no Itaú, e eu acho que é verdade, tá? Quando eu olho para o administrativo. Fala, cara, se tirar todo mundo daqui, o Itaú ainda vai passar um tempo ainda dando dinheiro sozinho, até dar problema. Porque muitas das pessoas que estão ali estão fazendo projetos para ter ganhos adicionais e não necessariamente rodando a operação ali, né? É uma máquina, realmente, como você falou. Anda sozinho em algumas coisas. Obviamente, a mentalidade, a cultura do Itaú é sempre estar em busca de mais e mais oportunidades, né, para extrair mais valor daquele capital que está ali alocado. Mas tem coisas ali que, se você, tipo, um dia respirar, não fizer nada, realmente anda sozinho, né? Mas eu acho que, no meu caso, que sempre fui desbravar e colocar de pé projetos muito inovadores, muito novos, também só dependia de mim. Senão não andava, né? Então, eu resolvi emprestar essa energia para mim mesma. Né? Eu falei, tá na hora... Então, assim, eu perdi um pouco do medo por conta dos boletos terem baixado, né? Das filhas estarem ali se formando, enfim. E resolvi me arriscar.
Mas era um sonho antigo Legal. empreender. É que quando você entra nesse mundo executivo e vai dando certo, eu acho que... Porque assim, a gente vê muita gente saindo, né? Porque eu acho que ali tem o trade-off entre você está feliz ou você não está feliz, né? Versus Sim. o que você ganha, né? Enquanto você está realizado, você está feliz e está bacana, você vai, você segue, você não para muito. Mas quando a balança fica descalibrada, né? Descompensada, aí eu acho que... muita gente muda para outra empresa, outra... Mas acho que quem é picado pelo bichinho do empreendedorismo, né? E eu tenho visto isso mais recentemente, mais forte nas gerações, na sua geração, na geração das minhas filhas, né? Eu acho que com a tecnologia hoje, a galera voltou a pensar em empreender de uma outra Sim. maneira, muito mais intensa do que foi na minha época. Eu acho que assim, tem um lado meio sonhador de querer fazer algo do seu jeito. Como seria se eu fizesse do jeito que eu acho que deveria ser feito? E até queria entender isso de você. Quando passou esse tempo, encontra os sócios, pensa na tese, etc., como é que você queria construir a empresa? Porque eu imagino que tenha isso, né, Amon? É um papel em branco. Então tem uma oportunidade legal aqui de fazer isso. Assim. Como é que vocês viram nesse começo para poder se organizar? Assim? Eu não tinha muito claro essas coisas, não, né? Assim, eu acho que, no fundo, os meus sócios, eles trazem um pouco mais dessa bagagem empresarial, né, do que eu, né? Então, assim, o que a gente sabia é que a gente queria fazer uma empresa tecnológica, né? Então, hoje nós somos em 12, considerando os 3 sócios, 9 são de tecnologia. Legal. Né? E que fosse algo que efetivamente pudesse crescer ali, se alavancando, ganhando escala com a tecnologia, né? E usando o Open Finance, né? Então, a gente começou ali pensando numa plataforma para profissionais autônomos, né? Pensando que emprego CLT é algo que está escasso, né? E que os bancos vêm realmente fechando agências, né? Por que não você ter ali também ser uma plataforma para profissionais autônomos? A gente falou, poxa, é um mercado pequeno. Talvez daqui a 20 anos possa ser grande, como a XP. A XP há 20 anos atrás, 22 anos atrás, né, não imaginava que hoje os assessores é uma categoria, né, profissional, Sim. enfim. Mas a gente falou, não, é muito tempo para construir isso, né, enfim. E aí, quando a gente mergulhou também para entender um pouco no mercado de crédito, falou, mas a gente viu as problemáticas dentro. Agora, quando a gente imaginou a empresa, a gente imaginou assim, uma empresa realmente assim, todo mundo faz de tudo, né? É como você falou, cara, a gente é capital próprio, né? Bootstrap. Então, a gente tem que ter muita consciência do que a gente está gastando, do que a gente está construindo versus começar realmente a ter ali alguma receita, né? Sim. E aí eu acho que, bom, você teve essas possibilidades também, né? Os projetos que você fez. Mas quando você vai lá e faz um negócio bootstrap e você começa a olhar o fluxo de caixa, também é outra... Cara, palpitações. Então, na minha cabeça, eu, assim, essa história de senso de dono, de ownership, para mim sempre foi natural. Mas mesmo me dedicando pra caramba, eu diria assim, cara, não é igual. Não. Assim... Você deitar na cama lá e sentir a pressão do que tá rolando, assim, pensar no timing, Exato, né? E esse negócio ficar contigo. E aí entra no modelo. Então, assim, eu até queria aproveitar, porque isso faz toda a diferença em você pensar o que você vai fazer, eventualmente pivotar, definir, testar, etc. Empreender é um exercício de priorizar, né? De priorização de hipóteses, etc. Então, eu queria entender isso. Quais eram as primeiras hipóteses e como é que vocês foram... testando isso a mercado, assim. Tá. A primeira hipótese era da gente, na verdade, a partir do Open Finance. E do outro lado, então, assim, trazer os autônomos para distribuir crédito multibanco para as pessoas jurídicas. Essa foi a nossa primeira tese, né? Poder dar para os clientes aqui um pouco mais de autonomia e de liberdade na escolha da linha de crédito, né? Poder comparar 2 linhas, no mínimo, trazer para ele 2 ofertas de linha de crédito, né? Na PJ, né? E usando também os profissionais autônomos para isso. Então, a gente, de um lado, plugava, a gente ainda tem, né? Tem plugado os emprestadores, né? E tinha ali uma plataforma para os autônomos se plugarem. Mas, rapidamente, a gente viu que a remuneração era muito aquém do que a gente esperava. Mas, pior do que isso, o cliente não era nosso, nem mesmo do agente autônomo. Ficava para o banco ou para o emprestador no qual a linha foi aprovada.
Alguns, às vezes, depois de 1 ano, outros, às vezes, depois de 6 meses, outros, às vezes, depois de 2 anos. Mas o fato é, pô, esse cliente não é meu. Né? Então, isso acaba gerando um custo de aquisição muito elevado para a operação. Então, a gente falou, poxa, não está legal. Por outro lado, a gente começou a ter ali as primeiras rodadas de autorização de consentimento do Open Finance, começamos a ver o dado, que era um dado muito rico, né? E que, portanto, a nossa ideia era usar o dado para facilitar a concessão de crédito, mas a gente rapidamente viu que as empresas iam demorar muito tempo para usar esse dado. Né? Então, a gente falou assim, cara, vamos usar esse dado para o próprio cliente, para ele organizar as finanças dele. Né? Não vai ser para banco, não vai ser para nada, é para a pessoa jurídica. Então, ali, a gente já pivotou ali, a gente começou a operar mais ou menos, a gente abriu o CNPJ em abril, maio do ano passado, a gente começou a fazer as primeiras concessões de crédito em julho, agosto. Né? Depois de 3 meses, a gente começou a ver que realmente seria difícil sustentar a receita com esse modelo, né? Custo de aquisição muito alto e margem muito baixa, e o cliente não era nosso. Aí a gente falou o seguinte, vamos pivotar e vamos, então, trazer aqui uma solução de automação da gestão de caixa, né? Tanto contas a pagar quanto contas a receber. Mas mais do que isso, né? Entregando para o cliente uma visão do caixa futuro. Então, assim, o caixa é rei, né? The cash is king. A ideia é que realmente a gente ajude o cliente a olhar para frente. Então, de que forma? Eliminando esse operacional do dia a dia através de automação, né? Entregando automação, tirando esses perrengues, né? Dos lançamentos manuais, das conciliações manuais, do fechamento do mês, que fica sempre alguma coisa para trás. Então, assim, acho que o máximo que a gente conseguir entregar de automação, a gente libera esse tempo para que ele possa focar no negócio. Né? Olhar para as vendas, para o próximo cliente, olhar para frente. Então, esse é o nosso propósito, é usar o dado do Open Finance para alimentar essa conciliação automática e devolvendo para o cliente esse dado já mastigado, entregando automação. Já vimos que não é suficiente, né? O dado do Open Finance. Mas eu acho que faz parte aí do processo evolutivo que o Open Finance vai passar. Né? Falando ainda de Open Finance, o que você acha que mudou? Quais foram as suas impressões de falar assim, olha, eu tinha uma tese, isso aqui, parte do que me fez empreender foi isso, porque isso também me provoca, olhando para o mercado, que esse negócio vai mudar bastante. E aí depois você começa a ver na realidade os percalços também, oportunidades. Então, assim, o que você viu de diferente desse momento para agora, assim, que eu acho que até fez você olhar mais para um lado, para outro, testar? Como é que foram esses primeiros contatos aí com o lado PJ do Open Finance? Então, é difícil. O PJ, diferente da pessoa física, né, não obstante venha crescendo aí a ritmos grandes, né, mas ainda tem muita dificuldade aqui na qualidade do dado. Né? Então, a gente teve que fazer aqui uma padronização interna, quase como se fosse um pós-processamento do Open Finance. Né? Na medida que a gente os clientes foram dando consentimento, a gente foi tratando o dado, a gente foi vendo algumas inconsistências que passam por categorização errada, dado faltante. E dado faltante não tem jeito, né? Enfim, a não ser que o banco corrija. Mas as coisas que a gente vê que está errada, a gente faz uma padronização. Então, por exemplo, vou dar um exemplo concreto. Né? Tem um banco que categoriza como tarifa o pagamento de um imposto. Né? E a gente tem algumas classificações gratuitas para o cliente dentro do plano Open Finance, né, que a gente faz ali, quanto você pagou de utilities, quanto você pagou de tarifa. Né? Aí a tarifa parece lá um imposto. Parece um valor alto para caramba, não está fechando. Às vezes um IOF, né? Enfim. Então, e essas coisas que a gente vai identificando, a gente vai fazendo esse pós-processamento, esse tratamento interno para ganhar uma maior padronização dos dados, enquanto os dados não são corrigidos na raiz, que é nessa padronização do lado dos bancos. Né? Então, assim, a gente esperava que o território estaria um pouquinho mais equalizado, mas, por outro lado, a gente vê que a agenda, né, da Associação do Open Finance está uma agenda robusta, de colocar monitoramento e mais controle em cima, né, dos dados, enfim, para melhorar a qualidade. Né? E a outra grande surpresa é a jornada quebrada, né? A jornada do consentimento. Isso realmente ainda é um problema, mesmo a jornada simples. Deveria ser simples. A alçada simples, né?
a conversão não é das melhores, né? Mas, de certa forma, os últimos números que eu olhei estavam na ordem de grandeza aí de 750 mil consentimentos, etc. É um número que, para mim, diz assim, bom, já passou dos beta testers, ainda não explodiu, mas é um número que já dá para fazer negócio, tem alguma coisa acontecendo ali, né? Sim, você sabe que eu achava, Gabriel, que a principal dificuldade é se o cliente dar o consentimento. Não é. Ele concluir, mas ele dá, porque eu falava assim... Convencê-lo, né? Convencê-lo a dar. O que vai atrair? Cara, quando a gente fala que a gente vai entregar para ele a automação, ele fala assim, tá aqui. Só que aí o dado não vai, ou quando vem incompleto. É que na prática, quando você fala assim, olha, conecte sua conta. Beleza, só conectando, né? Mas se você não responde, assim, naturalmente ele vai associar que o problema é você. Então a gente monitora essa etapa, ela é super importante, que a gente considera aqui do onboarding, né, no painel financeiro da Limone, né? Então, aí, falando de Open Finance, é uma etapa crucial. Uhum. E aí, às vezes, o cliente vai falar lá com o gerentão interno, o gerentão abre um chamado, que às vezes pode demorar 15 dias. Né? Não, eu não tenho muita esperança que isso... Isso é cruel. E ninguém tem esse tempo para esperar a correção, assim, na vida do empresário. Mas se estiver falando de pequena empresa, não tem um dado que vale a pena esperar 15 dias para ser resolvido. Exato. Então, em função disso, a gente está plugando. Na verdade, não só em função disso, mas também em função da completude de dados que hoje vem no Open Finance da PJ, a gente está plugando uma outra fonte de dados, que é a conexão via API, Web Service, com os bancos que fornecem isso. Também depende da autorização do cliente, beleza. Mas pelo menos já funciona mais tempo. Mas é legal saber que tem alguns players oferecendo isso, né? Pode não ser tá, todos, mas tá avançando. Já é alguma coisa. Então, a gente continua apostando super firme no Open Finance. A gente faz parte lá da BFintech, eu faço parte de algumas comissões. Enfim, estamos sempre ali acompanhando as agendas de evolução. Eu acho que o ganho para o cliente é gigantesco, né? E aqui na Limone a gente está pondo o dado para trabalhar para o cliente. Né? Então, é um caso realmente que devolve para o cliente a conciliação ali automatizada, o fluxo de caixa. Né? O que você imagina, a gente está até falando aqui em bastidores, bom, você está resolvendo uma dor do cliente e o Open Finance é um dos meios para se fazer isso. Tem outros também, tem outras fontes de dados, né? Como é que você vê essas outras fontes compondo aí, eventualmente, um roadmap, ou que possa ajudar ali, seja no dia a dia ou em outras coisas? Porque, assim, no banco já era muito natural você ver várias fontes de dados sendo utilizadas, né? Para complementar qualquer decisão ali, já tinha bastante. Mas é curioso, porque quando eu estou conversando no mercado, para muita gente parece que isso é novo também. Começar a olhar fontes alternativas, ou olhar para dados além do Biru, né? Tem vários provedores de dados aí interessantes aí para o mundo PJ também. Tem dados secundários. Exato. Tem coisas ali que você consegue usar, né? Para o nosso caso da conciliação, né? Porque assim, o nosso grande propósito para conseguir integrar um fluxo de caixa preciso, mais assertivo, a gente precisa fazer uma conciliação bem feita, né? Então, a gente precisa ler as transações que passam pelas contas bancárias, não tem jeito. O grande lance é que essas transações elas passam de maneira agregada, né? Então, eu vou dar o exemplo da cobrança, né? Quem tem, sei lá, boletos, que faz o seu a receber através da emissão de boletos. Né? Se você faz lá num dos bancos vermelhos, né? Você emitiu lá, sei lá, né? X mil reais a receber, você tem 100 mil reais a receber, tudo junto, né? Não vai vir os 100 mil, quantos clientes ali pagar, vai vir agregado um crédito na conta de 100 mil. E aí, dentro lá do módulo, né? Cada banco tem um nome para esse módulo, sim. Né? Vai ter lá o analítico, que é um outro arquivo. Então, se a gente for voltar aqui, como é que as grandes empresas fazem hoje a conciliação? Né? Obviamente, isso está mais automatizado para elas, porque investiram ali sua tecnologia própria, mas é a leitura dos arquivos KNAB, né? Sim, sim. Arquivo remessa, arquivo retorno. Tecnologia da década de 90. Então, a cobrança ela não está no Open Finance ainda.
Em algum momento, acho que vai ter que entrar. Sim. Né? Porque tem informações ali a mais, enfim, no boleto, etc. Mas se adicionar e no extrato esse negócio já vem agrupado, ele vai continuar vindo agrupado também, né? Na verdade, teria que vir o analítico. O analítico. Você vai ter que ter... nem tem que ir para cartão de crédito. Então, eu sofri esse problema quando eu trabalhei na fintech com esses direitos de cartão de crédito. Porque aí, na hora de pagar, então assim, eu tinha 10 clientes que eu emprestei dinheiro baseado no que eles vendiam de maquininha. Aí a registradora vinha e pagava um bolo só. Eu falava, de quem é esse dinheiro? Aí eu não conseguia dar baixa em ninguém. Cara. Olha, você tocou num ponto que é o seguinte, é super importante isso aí. O que é que a gente tem visto em termos de conciliação bancária, né? Então, você tem níveis de conciliação. O nosso propósito para poder a gente conseguir aumentar a proporção de automação que a gente está oferecendo para o cliente, a gente vai ter que especializar em alguns segmentos. Uhum. Então, nosso chassizão hoje é uma conciliação que é cross-segmento. Legal. Ela integra um determinado nível de automação e a gente está se aprofundando em alguns segmentos. Então, assim, mesmo dentro da prestação de serviços, tem particularidades. Então, vou dar um exemplo para você. A clínica médica. Uhum. A clínica médica, os recebíveis dela, o contas a receber, quem paga são as operadoras de saúde, que são lá os pacientes que usaram o convênio. Uhum. Agrupam também. Uhum. Corretores de seguros. A gente tem algumas corretoras muito grandes, trabalham com 30, 40 seguradoras. É que todo prestador de serviço numa cadeia grande dessa... É isso. Na verdade, a gente está vendo que, a depender do segmento de atuação de prestação de serviço, a gente vai ter que ir um nível um pouquinho mais fundo para poder entregar uma proporção maior de automação. Né? Então, a gente está garantindo, nesse momento, que a conciliação ela funciona de maneira cross-segmento com determinado nível de automação e, obviamente, para as prestadoras de serviço mais simples, que recebem ali via Pix, transferência... isso já funciona super bem. Agora, recebeu via boleto ou via cartão de crédito, aí a gente... boleto a gente vai resolver também, tá? Através dessas outras fontes de informação que a gente vai adicionar na nossa solução. Mas cartão de crédito é algo muito específico, né? Que a gente teria que fazer a conciliação das N adquirentes. Aí você tem a possibilidade de pegar via a... 4734, eu acho. Eu não vou lembrar. Mas, enfim, que é ter o opt-in para você poder ver o que ele tem a receber nas... Tudo bem. Eu acho que, assim, para quem reclama do Open Finance, eu falo, pega os dados de recebível de cartão. Tem bem mais desafio ali no meio. Tem mais desafio. Eu acho que, a depender do setor que a gente for especializar, a gente não vai escapar de conciliar cartão. Mas a gente está indo aos poucos. Eu acho que o nosso propósito é realmente entregar bem feito e, aos poucos, ir criando essas especializações. E dentro desse segmento de prestador de serviço? Dentro de prestação de serviços. Legal. Então, assim, no fundo, porque o nosso propósito é entregar automação fim a fim, né? Então, você pega o contas a receber. A gente faz desde a captura da venda... e já o cliente tem a opção ali de fazer já a emissão automática da nota fiscal e da cobrança. Eu quero cobrar o cliente através de Pix, ou eu quero cobrar enviando um boleto. E aí a gente fica monitorando, através da leitura diária das contas, quando que esse crédito entra. Obviamente, contra uma expectativa de recebimento numa data determinada. Né? E com isso a gente fecha o ciclo. Né? Então, eu vendi e eu vou lá e liquido e entrego essa conciliação. E a outra coisa importante do nosso sistema é que a gente também faz a conciliação documental. Né? Então, o cliente, as notas fiscais elas ficam atreladas à venda, né? E a esse recebimento, assim como a emissão de um boleto. A mesma coisa no contas a pagar. Então, se alguém emite aqui, faz uma cobrança contra a Let's Money, né? Emite para você aqui uma nota fiscal, você pode dizer para o seu fornecedor, olha, mande isso para esse endereço tal, né? Nossos clientes recebem uma caixa de entrada, a nossa inteligência artificial lê essa nota fiscal e cria ali uma expectativa de pagamento que depois o Gabriel vai dizer, reconheço, né, pagar dia tal, né? E aí deixa ali programado também para pagar. Acho que um ponto importante aqui é assim, nós não somos uma conta bancária e nem queremos ser, nós somos agnóstico a banco. Né? O que a gente tem é integração com
o banco do cliente, né? Para poder fazer esses disparos automáticos, esses retornos automáticos. Tá? É como se você... Deixa eu ver qual a expressão que eu vou usar aqui, mas é como se você turbinasse ali o que ele tem hoje de função nos bancos que ele tem e tal, mas aí adicionando essa camada da ponta da venda. Uma camada superior, que você precisa... exato. Essa camada da ponta da venda é basicamente uma integração entre o operacional e o financeiro. Uhum. Porque, no fundo, o financeiro, ele parte de uma venda ou de um pagamento. Ele recebe um comunicado de alguém ali, seja comercial, seja, enfim, alguém que fez aquela venda. Né? E em alguns setores, segmentos específicos que a gente está trabalhando já, a gente teve que adicionar uma camada de serviço fora do financeiro para capturar isso de uma maneira mais automática para o cliente. Né? Então, por exemplo, no setor de clínica médica, né? A gente está com um cliente grande da área de cirurgia. Então, a gente faz as cirurgias, elas têm uma complexidade, ela é multiprofissional, né? Depois geram contas a pagar, na hora que vem o dinheiro da operadora, você tem que fazer o split de pagamento. Eu tenho um amigo meu que ele tem uma clínica que eles fazem tratamentos com crianças com autismo, etc. E aí é um tratamento multidisciplinar. Então, é um tratamento intensivo, etc. Então, você imagina como é que isso vai... A complexidade vai aumentando, porque são não sei quantos profissionais, quantas sessões, e não sei o quê, e manda, e confere. Aí, o pai, etc., que vai, paga e faz o pedido... Né, é um cliente potencial da Limone, ele aí, vamos falar. Com certeza, mas assim, porque... Boa parte do negócio dele, do diferencial, assim, óbvio, né? Tem todo o atendimento aqui, mas boa parte tem a ver com a capacidade dele de rodar toda essa operação que pode ficar truncada. E ele falou assim, hoje, cara, só eu faço isso, eu não consigo passar isso para frente. E aí a automação fica toda com ele lá, de fazer esse negócio funcionar. Entendi. Mas justamente falou assim, cara, emitir nota legal, receber legal, conciliação também bom. Só que essa entrada a mais ali, esse bloco de captura... Isso. Eventualmente, né, igual você falou, vou automatizar a leitura de um determinado documento, vou acelerar isso. Essa parte é dos lugares onde mais dói, assim. Então, a gente está vendo que, no fundo, para entregar a automação financeira no nível maior, eu preciso plugar alguma solução na camada operacional. E tudo bem. São coisas que a gente consegue ali ter a solução de uma maneira que atende o cliente. E vocês estão fazendo essas... Porque imagina assim, igual você falou, prestador de serviço. Beleza, a área médica, a gente deu um exemplo aqui, tem vários outros. Esses diferentes segmentos ou nichos dentro desse segmento, eles têm demandas diferentes. E aí você pensa aí por um caminho de desenvolver esse bloco da automação 100% com vocês, ou eventualmente ter parceiros também, que é um outro modelo que eu já vi em alguns locais, e falar assim, bom, vai ter alguém que vai desenvolver uma parte dessa automação para um segmento específico de, sei lá, fotógrafos. Tô chutando. Não, a gente, por enquanto, está com a gente. Eu acho que enquanto não tiver assim, grandes complexidades e tiver ao nosso alcance do ponto de vista de tecnologia, está com a gente. Mas é sempre adicionando essas sessões que cobrem ali o operacional para entregar uma conciliação financeira mais tempestiva, mais precisa, né? E realmente tirando trabalho do cliente. Então, o nosso olhar é muito sobre isso. Né? E se isso, obviamente, é replicável dentro do segmento. Né? Então, a gente começou a operar com essa versão 2, digamos assim, no painel financeiro, tem um mês e pouquinho. E aí tem surgido clientes fundamentalmente de setores específicos que faz parte ajustar uma outra coisa no nosso produto, mas também a gente sacou que tem que criar essa captura adicional para poder entregar mais automação. Vou dar um exemplo básico também, um outro aqui. A gente tem um cliente da área de mídia também, na verdade, audiovisual. É uma empresa até que nos procurou, falou, poxa, eu tenho uma problemática aqui de conseguir conciliar, faz venda no varejo e venda também B2B. Né? No varejo é tudo recebimento via Pix, né?
Aqui também só recebe Pix. Então é fácil de conciliar. Só que a problemática dela é a seguinte, ela precisa emitir uma ordem de serviço. Né? Que é onde ela tem ali o aceite, a formalização do cliente, né? Porque ela recebe depois que ela executa o serviço. Então, isso é fácil acoplar. Né? O nosso sistema hoje ele já tem um módulo também de venda-contrato. A gente tem algumas empresas já de tecnologia que são clientes nossas, que têm ali recebimentos recorrentes, seja uma assinatura, seja um valor recorrente mensal, que mesmo que tenha ajuste mensal, né? Então ele pode colocar ali os contratos ali dentro. Isso aí cria uma expectativa de recebimento. Né? Geralmente são contratos de 1 ano. Né? Então vamos supor, você fechou agora para daqui a 1 ano, você já põe isso no fluxo de caixa. Com isso, eu já vou capturando recebimentos futuros. Mesmo que ali você ajuste, às vezes, 10%, 15% de consumo do cliente. Né? Porque ali tem, às vezes, um valor base, né? Na empresa de tecnologia, conforme o consumo do cliente, às vezes sobe um pouquinho. Então, isso tudo já é a captura do operacional, que alimenta o financeiro. Hoje, olhando aí com ferramentas novas que a gente tem, acho que desde quando você... decidiu empreender para agora, já mudou muita coisa de termos de ferramenta, por exemplo, de IA e etc. Como é que vocês estão olhando para essa parte de aproveitar o que está saindo de possibilidades de ferramenta para entrar num espaço que, sendo assim, bem transparente, é um lugar que muitas pessoas já tentaram resolver essa dor, mas assim, em outros momentos... com outras priorizações de segmento, ou tentaram fazer para todo mundo, o que eu acho que é uma loucura. E agora, a gente está num momento que, no meu ponto de vista, vale muito a pena olhar de novo, porque você tem ferramentas que não existiam antes. Quando você fala de leitura de documento, não vou dizer que é fácil para não prejudicar aqui todo mundo. Eu digo assim... perto do que era, hoje dá para você pensar nos desafios de automação, etc., num valor que fique viável, né, que pare de pé, versus o que era, sei lá, 5 anos atrás. Você tinha muita mudança em pouco tempo. A gente... A leitura de documentos não é uma tecnologia tão nova assim, né? Mas acho que ela vem sendo aprimorada e ficando cada vez mais precisa, mas toda vez que você adiciona um novo formato ali, você tem que treinar, né? E não só ler, mas entender, né? Vamos dizer assim, a gente já pode falar sobre entender o documento, né? Cara, se você for pensar que é o seguinte, hoje muita empresa tem ali no departamento financeiro, né, assistentes administrativos e analistas que tem que pegar essas notas fiscais que chegam por e-mail, né, abrir, pegar os dados, imputar em algum outro sistema, né, que depois você vai criar ali o vínculo do pagamento, depois vai mandar para o banco, enfim. Então, tem várias etapas. E só olha para isso quando fica grande. Eu dou um exemplo nosso aqui. Exatamente. Enquanto dá para fazer na mão, vamos fazendo. Mas aí depois vira um bolo que você se ferra para conseguir automatizar isso depois. Então, assim, a gente começou usando inteligência artificial para fazer essa leitura e extração dos dados, sejam eles fiscais ou não fiscais. Então, nós estamos falando de nota fiscal, mas também de boleto, de recibo, né? Porque isso você extrai e já deixa ele ligado e amarrado a um pagamento ou um recebimento. Então, isso no final do mês, para fazer o fechamento contábil, está pronto para mandar para o contador, né? O nosso alvo aqui são as empresas de prestação de serviço de porte pequeno e médio, né? E o médio, no conceito da Receita Federal, ele é muito amplo, né? Ele vai até 300 milhões, mas nós estamos falando aqui do baixo médio, talvez ali empresas até 100 milhões, né? Que são empresas que não têm ERP, né? Nós não somos um ERP e nem queremos ser. O nosso foco está entre o ERP e o banco, né? O ERP, o foco dele é muito contábil e está tudo certo, né? Precisa, né? Dada a complexidade, né? Brasileira, enfim, você tem que ter ali a contabilidade bonitinha. Então, assim, a grande maioria das empresas não tem ERP e ainda usa o bom e velho contador para fazer a sua contabilidade. Então, a gente entende também que o nosso papel da nossa ferramenta é entregar ao final do mês para o cliente o relatório que vai para o contador, com esses documentos fiscais anexos, caso o cliente assim o queira, né? Agora, a gente pretende e tem visto a evolução da inteligência artificial, a gente toma um pouco cuidado no financeiro, porque a gente está falando aqui de dados muito sensíveis, né?
Então, a gente, na medida que for criando uma base de dados mais robusta sobre o fluxo de caixa, pagamentos, recebimentos, a gente pretende plugar a inteligência artificial para gerar insights para o cliente. Só que depois de alguns testes, a gente acha, porque, no fundo, isso ainda tem que tomar um pouco de cuidado aqui, né? Não, bastante, né? Porque tanto é que muita instituição começa testando soluções para ganho de eficiência, back-office, etc., antes de falar diretamente com o cliente. Exatamente. Né? Então, a gente está falando de financeiro, né? Então, a gente tem aqui muita curiosidade aqui com o que a gente faz, né? Mas está no pipeline, sim. Legal. Mas, para isso, eu preciso ter base de dados, né? E a gente entende que, no fundo, o grande charme da ferramenta, na verdade, não é entregar automação, mas é entregar os insights e a previsibilidade de caixa. Né? Sim. Dentro desse modelo, você vê espaço para iniciação de pagamentos, você vê espaço para outras infraestruturas que estão surgindo, porque eu imagino que possa até ser, de certa forma, natural. Olha, primeiro eu automatizei a entrada, eu organizei, etc. E agora eu tenho que tomar uma ação para mover esse recurso. Beleza, você falou que não é como objetivo virar uma conta ou virar um RP. Mas dá para fazer isso, vamos dizer assim, de fora do banco hoje, né? Dá para fazer. E a ideia é exatamente essa. A ideia é essa, sim. Quando a gente faz automação fim a fim, é você plugar ali uma régua, né, de contas a pagar ou de contas a receber, onde o cliente ele controla tudo ali, inclusive quase como se fosse a iniciação da emissão do boleto. Então, assim, eu acho que em algum momento a gente até vai ter a opção dele emitir pela nossa plataforma, né? Mas se ele quiser continuar emitindo, sei lá, pelo Bradesco, pelo Itaú, pelo Santander, a gente dá o comando e ele continua dando aprovação lá no Santander, no Itaú e no Bradesco, entendeu? Mas ele vai ter que entrar lá. Um ponto de interrogação que vai ter também é quando entra, por exemplo, o Pix parcelado ou o Pix automático, que são outras formas também que vai ser necessária uma conciliação, e a minha hipótese é que isso no começo vai ser uma leve baguncinha, porque não tem os recursos que tem nos outros lugares, cada instituição talvez vai fazer a sua fatura, entre aspas, do seu jeito ali, mas se a emissão da cobrança ali não tiver redondinha, esse pagamento ele vai ter alguns furos, vai ter na hora de cobrar, quem vai pagar primeiro, vai pagar esse ou aquele. Acho que assim, vão ter desafios que a conciliação vai ser ainda mais importante pela essa variedade de meios de pagamento. Da inadimplência no caso da execução do Pix parcelado do Pix automático. Vamos pegar um exemplo, o Pix automático, academia, todo mês tem que tirar a senha ali no Pix. Vai ter mês que eventualmente não tinha senha naquele dia. Aí essa cobrança, vamos dizer assim, essa conciliação que já está mesmo que já está consolidada, já dá problema no cartão ou em outros lugares, no Pix ela vai nascer, não vai nascer pronta, né? Ela vai ter uma dificuldade, eu acho. E se não tiver saldo, é isso, não vai ter o débito. Já acontece isso hoje com o DDA, né? Na minha experiência, até trabalhando com baixa renda, tem muito cliente que não gostava de colocar... nem mesmo baixa renda, média renda. Não gostava de colocar o DDA, porque, assim, se eu tiver que atrasar alguma coisa, o que é que eu vou atrasar na minha vida, né? Então, as concessionárias... dia demora para desligar a luz e tal. Então, assim, cara, não tendo dinheiro... Tem muita gente que não gostava do DDA, né? Eu acho que o Pix, como você falou, é a versão nova aí o Pix automático, né? E o parcelado. Mas, assim, essa questão... É quase na época do cheque pré-datado, né? Porque as varejistas vendiam no pré-datado. Vai vender agora no Pix parcelado. Você vai ter que tomar algum risco ali, né? Então, como é que você vai mitigar esse risco? Porque, no fundo, é isso. Você vai chegar na data, talvez possa não ter saldo. E aí? Né? Como é que vai ser esse processo de cobrança, né? O boleto hoje permite protesto, enfim, né? É um instrumento ali que... acho que então vai ter que organizar um pouco esses mecanismos aí de atrasos nesses instrumentos mais instantâneos, de como é que você faz a cobrança num caso de não pagamento efetivo, né? A gente está caminhando para o final, mas eu queria aproveitar mais umas perguntas aqui. Uma delas é no Open Finance. Como é que, com um player que está usando isso diretamente, aonde que você vê que tem... melhoria, igual você falou assim, eu priorizaria
X ou Y por conta dessa qualidade de dados. Isso aqui tá sofrendo um pouquinho mais, tá vindo muito vazio, etc. Mas tem algum ponto que você acha que é uma dor maior que você olharia? Ou, eventualmente, se a gente pegar benchmarks que já funcionam hoje e aplicasse a monitoria, talvez isso já ajudasse a resolver bastante coisa. Não sei. Tem players que você fala assim, pô, tem um... Eu não tô nem pedindo nome, mas tem players que eventualmente estão mais destacados, tá funcionando melhor, tem outros que não estão tão legais. Eu queria entender um pouco de você que usa na ponta, o que seriam principais ações hoje para a gente melhorar o Open Finance PJ? Eu acho que a qualidade do dado, de alguma forma, a gente está conseguindo endereçar internamente, fazendo esse pós-processamento. É o ideal? Não, mas a gente sobrevive. Mas eu diria que hoje o principal entrave é a jornada de consentimento. Ela precisaria estar mais fluida, né? Eu acho que essa agenda do grupo de trabalho, ela acabou ali escolhendo as prioridades certas, né? Vamos atacar a primeira jornada simples, garantir que isso funciona com fluidez, porque você já atende uma camada grande de pessoas jurídicas aí, né? E depois a gente vai para aquelas que são múltiplas alçadas, né? Porque hoje é muito frustrante, o cliente compra o produto, quer fazer ali a automação, mas o dado não chega. Né? Agora, quando o dado chega e a gente consegue fazer ali a depuração, tiver um outro problema, a gente resolve. Né? Em termos de qualidade do dado, onde vem mais falho hoje é no dado do cartão de crédito. Né? Mas que, para fins de conciliação, a gente não enfrenta tantas dificuldades assim. Né? Tem uma falta de padronização entre os bancos, mas é algo que a gente consegue conviver. Mas hoje a principal dor está na jornada, eu diria. Se o cliente antecipar uma parcela do cartão, aí que piora tudo. Aí que fica... São exatamente conceitos como esse. Cada banco Sim. trata de um jeito ali a fatura, enfim, as datas de fechamento, de vencimento, dá uma embaralhada. A gente teve que equalizar. Então, assim, eu diria que... Porque para a gente não basta ter que vender aqui a Limone, a automação, o painel financeiro. O cliente topa comprar e aperta o botão, o dado não vem, eu não consigo entregar valor para o cliente. Né? Então, a jornada para a gente hoje, eu acho que é onde está mais pegando. E hoje é o coração ali, né? Se o cliente não conseguir fazer isso, ele trava e você não consegue continuar gerando valor ali para ele. A gente vai ter outras saídas. A gente não queria ter que caminhar para a lei extrato, porque o extrato ele é menos completo do que os dados que vêm no Open Finance. O Open Finance vem com a contraparte. Isso é muito bom, porque você ganha mais precisão na conciliação, né? Tudo bem, tem um outro que vem faltando, por exemplo, pagamento de imposto não vem com o CNPJ, mas você ali, tudo que vem com CPF, CNPJ, você já consegue fazer um batimento mais preciso. O meu banco, inclusive, eu estou usando o do Itaú. Às vezes vem... se eu pagar um QR Code, ferrou. Eu tenho que adivinhar depois onde que foi. E tem coisas que eu deixo de pagar no Pix por conta disso, sabia? Porque me dá tanta dor de cabeça às vezes. Eu paguei vários QR Code no mês. Qual que era o quê? Nossa senhora, isso aí... Não vem ali a contraparte no extrato. Não, vem... Aí eu tenho que apertar para abrir em outro lugar. Se eu olhar direto na home ali, etc. Sei que funciona. É um saco. Eu tenho que... Vamos dizer assim, eu preciso ter um... O pessoal brinca isso na PJ também, mas eu preciso ter uma graduação em Bankline para saber aonde que eu muito chato. Que eu acho. É muito desperdício de tempo, enfim. Agora, a gente está realmente bastante confiante de que é uma agenda evolutiva, consistente, que está aí sobre a mesa. Agora, eu acho que ela vai ser um pouquinho mais longa, né, porque tem tanta coisa, né, é tanta inovação que acaba competindo em recursos ali, dedicação de tempo. Mas a gente aposta que é um caminho sem volta. Né? Sem volta. Nós estamos no século XXI, não dá para ficar usando tecnologia da década de 90. Né? Eu queria aproveitar para a gente encerrar, eu não posso perder essa oportunidade também, de perguntar sobre o aspecto de liderança feminina no mercado, inclusive para saber assim, isso pesou na decisão de fazer bootstrap ou não, de eventualmente procurar investidor ou não, como é que... os investidores acabam recebendo também, ou as oportunidades ali, essas conversas. Queria saber um pouquinho desse lado aqui, como que é também ter essa carreira como executiva ali, mas fazer essa migração
E qual que é a sua percepção, assim? Como é que você se sente tendo essa mudança aí na sua trajetória? Legal, bacana. A gente vê algumas iniciativas, né, de mulheres empreendedoras, enfim, acho que a mulherada está tentando criar um networking bacana para uma dar a mão à outra, mas ainda é um ambiente predominantemente masculino, né? Mas a gente tem alguns parceiros que fomentam, inclusive, essa inclusão, digamos assim, de mulheres empreendedoras, né? Eu particularmente, até aqui, não tenho encontrado nenhuma dificuldade. Muito pelo contrário, eu tenho encontrado, no fundo, convites até, né, por ser aqui uma liderança feminina numa startup, para poder trocar experiência, para poder participar, para poder apoiar, né? Eu acho que tem ali uma preocupação dos parceiros que fomentam esse ecossistema de startup, né, em realmente ter mais diversidade no ambiente. Mas até agora foi um pouco desse dar a mão, né? Nada assim de privilégios em função de ser uma mulher tocando uma startup. Agora, dificuldade não encontrei nenhuma, não. Mas assim, tem um lado também que você traz uma bagagem super rica, um histórico grande pra caramba, etc. De certa forma, isso deve te ajudar também a falar assim, não, vou ouvir o que ela tem pra falar, né? Porque tem sempre aquele desconfiado, quer testar a pessoa, etc. E talvez, de alguma maneira, não, vou me segurar aqui, né? E como a gente lida com um tema sensível, né? Nós estamos lidando com finanças empresariais, né? Até os clientes, às vezes, querem saber quem é você, de onde você vem e para onde você vai. Quer te testar, ver se você para de pé ali. Então, assim, eu acho que essa coisa da trajetória, da reputação, realmente, a gente, no fundo, constrói, né, essa trajetória, constrói esse networking, né? Então, hoje, para mim, assim, tá inserida dentro, fazer lá os 20 contratos, né, com os emprestadores foi muito rápido, porque eu tinha ali um network estabelecido, as pessoas me conheciam, né? Legal. Eu não era mais uma, né? Mas, obviamente, a gente precisa ser capaz de executar tudo isso, entregar tudo isso, né? Então, eu acho que, somado isso, a trajetória, mas o fato de ser mulher, assim, para mim, assim, eu tenho visto muita empreendedora mulher nesse ambiente das startups, né? Eu tive no FinTouch do ano passado, foi quando eu te encontrei, eu tive no South Summit em algumas rodadas ali com startups se apresentando e tinha bastante meninas e mulheres e jovens, enfim. Então, eu acho que tem mudado muito, mas ainda é uma predominância masculina. Muitos dos founders são da área de tecnologia, né? E tecnologia, a gente já tinha uma dificuldade já lá no Itaú de contratar mulher vindo de tecnologia, né? Acho que só tem 10, 15% de formandas em tecnologia mulheres. Então, acho que, no fundo, o grande desafio é também ter diversidade aí nas universidades, nos cursos mais de tecnologia, de exatos. Como é que a gente fomenta isso nos jovens, né? Porque se deixar, vai ficar um monte de homem com as blusas pretas igual a minha, com a logo aqui. Vai ver assim, cara. Você sabe, Gabriel, que eu tenho 3 filhas mulheres, né? E eu me apaixonei por tecnologia, só que foi um pouco tarde, né? Porque, no fundo, você tem que fomentar isso desde pequena, né? E ninguém fez tecnologia. Ninguém veio para tecnologia. Não. Então tá certo. Boa. Não, mas no final todo mundo se encontra, isso que é importante. Exato. Bom, eu queria, Ariane, te agradecer pelo papo. Cara, eu que agradeço aí. Muito bacana. Muito bom. A porta está aberta aí, os microfones, para a gente continuar acompanhando essa história, trazendo aí as novidades, os avanços. Eu estou esperando, já estou combinando com um monte de gente para fazer um episódio aqui, dando parabéns pela mudança do Open Finance PJ. Estou esperando chegar esse momento e falar assim, agora foi, tá funcionando super bem. Mas assim, brincadeiras à parte, a minha mensagem, assim, em geral, a minha leitura é que realmente tem coisa que dá para fazer e já está rodando. Não tem como ter 750 mil consentimentos, não tem 750 mil empresários de bobeira dando consentimento porque quer ver o que é. Hoje, empreendendo, assim, cara, se a pessoa parou para mexer naquilo ali, é porque aquilo ali é uma dor para ela. E se a conversão é baixa, você só faz a conta de quantos tentaram e não conseguiram, que estão precisando de ajuda. Então, dá para você fazer uma estimativa assim, se a conversão é 20%, então 5 vezes mais
você vai ver ali o total de pessoas que estão tentando compartilhar o dado e não conseguiram. Os casos de uso, os bons casos de uso estão aí, estão chegando, sim. e eu acho que acabam criando essa pressão para que realmente essas coisas que estão mais travadas destravem, né? Boa. Acho que esse é o lance. É isso, pessoal. Agradecer vocês que acompanharam. Entre no nosso portal, letsmoney.com.br. Lá tem uma matéria feita pelos nossos jornalistas desse episódio e de todos os outros. Então, não deu para acompanhar algum, você vai lá. Multiplataforma, multiconteúdo, você consegue ver, ouvir ou compartilhar ali com todo mundo do seu time, mantém todo mundo informado. Obrigado mais uma vez por acompanhar. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Um abraço.